Fala pessoal, tô fazendo janta aqui, vou fazer uns vídeos aqui pra falar sobre algumas coisas, explicar sobre algumas coisas, falar sobre as minhas vivências também, né? Sou militante pela luta antimanicomial e explicar um pouco sobre, né, do porquê, o que faço, porque eu seja também militante, né? E é isso. Como eu falei, né, do último vídeo, minha mãe tinha esquizofrenia e ela né, com 27 anos. E eu tinha 9. Meus outros irmãos eram mais novos porque eu sou o mais velho de todos. E eu não entendia muito bem, né, o que se passava, o que acontecia. E eu acho que falar sobre isso também vai ser bom. Bom, minha mãe tinha muitas crises, né? Tipo, crises de ficar sem roupa na rua. Às vezes chegava a agredir as pessoas. E eu não entendia mais ou menos o que estava acontecendo, ou por que ela fazia isso também. Então, a gente morava com a minha avó, né? Mas tudo no mesmo quintal. Minha mãe morava numa casa e eu morava com a minha avó no mesmo quintal, só que em outra casa. Só que assim, minha mãe tinha umas crises muito violentas, sabe? Muito violentas mesmo. Já chegou a quebrar meu nariz, entre outras coisas. Só que toda vez que minha mãe dava crise, ela ia pro Galba Veloso, né? E eu lembro de algumas cenas assim, de eu ir visitar minha mãe no Galba e ela tá com aquelas camisas de força. E eu não entendia o que acontecia lá, né? Depois que eu fui saber a fundo que lá ela tinha choque na cabeça, né? Assim, uns tratamentos bem insalubres, né? Não eram tratamentos, né? Medicações erradas, né? Ela tomava medicações que não fazia com que ela parasse de ter crise psicótica. Ela tinha as crises psicóticas, a diferença é que ela tava babando. Continuava pensando ali algumas coisas, mas o remédio deixava ela totalmente babando. E por um bom tempo, assim, depois que ela faleceu, assim, eu fiquei muito mal, né? Eu não conseguia nem falar a mãe, assim. Eu fiquei 2 anos no psicólogo, só chorando para conseguir falar a palavra mãe, porque na época eu não entendia, né, o que se passava, então às vezes eu tinha muita vergonha, não queria falar que ela era minha mãe. Só que, né, indo no psicólogo eu consegui entender que eu era muito novo, né? Não tinha como eu ter noção dessas paradas, não tinha como eu ter noção dessas coisas.